E aí pessoal, eu sou o Júnior da Easy Devs e hoje eu vou falar um pouco sobre algumas das características do Scrum e do Kanban. Para começar aqui, o Scrum, a gente tem um sistema empurrado, né? Então, o que é o sistema empurrado? No caso aqui do Scrum, a gente tem no começo das sprints a pontuação. A gente usa a sequência Fibonacci, né, para fazer a pontuação das User Stories e definir para o time quantas histórias o time vai trabalhar naquela sprint. Então, com isso, antes da gente começar o ciclo de trabalho, que as sprints que são de 2 a 4 semanas normalmente, a gente já define quantas histórias o time vai entregar. Por isso que a gente fala que a gente trabalha com um sistema empurrado. Depois disso, o Scrum, a gente tem a definição de papéis, né? Para ele funcionar, a gente precisa ter um PO, né, que é o Product Owner, precisa ter o SM e o Dev Team. Então a gente precisa ter essa definição de papéis para poder rodar o Scrum. Fora isso, ele é mais prescritivo do que o Kanban. A gente trabalha sempre com time box. Tudo que tem no Scrum, a gente normalmente tem um time box para trabalhar. E temos vários rituais, né? A gente tem o planning, que é onde a gente faz a pontuação das histórias. A gente tem a sprint, né, que é o próprio ciclo de trabalho. Temos as retrospectivas. Enfim, temos vários rituais no Scrum para poder fazer funcionar. E um dos últimos itens aqui, que é onde a gente fala que o Scrum normalmente funciona mais para sistemas novos e acaba tendo uma dificuldade maior para se trabalhar com sistemas de manutenção, é a dificuldade que a gente tem para gerenciar itens inacabados. Aqui é claro que a gente consegue trabalhar com isso, mas a gente acaba tendo uma dificuldade maior quando a gente fica com itens inacabados de uma sprint para outra. Aqui vamos supor que a gente tenha ficado com 3 ou 4 histórias na coluna de QA ali do seu board, parado naquela fase de QA, e a sua sprint acabou, né? O ciclo de desenvolvimento do seu time terminou e você ficou com essas 4 histórias. Então o que a gente vai fazer com essas histórias? Se a gente passar elas para outra sprint como itens acabados, a gente pode testar essas histórias na outra sprint e elas acabarem gerando trabalho de desenvolvimento, porque a gente vai encontrar alguns bugs nessas tarefas e isso vai fazer com que acabe gerando trabalho de desenvolvimento, só que isso não vai entrar nos pontos. Então aqui a gente acaba tendo um trabalho maior, porque a gente sempre está trabalhando com ciclos fechados, que são as sprints. E aqui no Kanban já é um pouco diferente, porque o Kanban ele é um board contínuo, né? O fluxo do Kanban ele nunca termina. Meio que no Scrum a gente sempre reinicia o board no final das sprints. Então é uma das principais diferenças. E aqui no Kanban a gente já começa com uma diferença bem grande, que é o sistema puxado, que é diferente do empurrado, que as demandas são puxadas de acordo com a necessidade do time, né? Então a gente fala que o board ele pede a demanda aqui no caso. Então o time está ali trabalhando tal, e você vê que as tarefas estão acabando, a gente começa a fazer os processos de refining e puxar mais tarefas, mais user stories, para entrar no board e o time começar a trabalhar nisso. Então já é uma das principais diferenças. Por isso que é bacana a gente trabalhar aqui com sistemas que a gente está dando manutenção, sistemas que estão correndo ali, porque ele tem esse sistema puxado, né? Quando a gente tem bugs acontecendo em produção e tal, esse sistema puxado funciona bem legal. A visualização do fluxo de trabalho, né? O Kanban, um dos principais objetivos dele é a gente poder visualizar tudo o que está acontecendo, né? Então a gente consegue ter uma visualização bem bacana do fluxo de trabalho. E aqui, apesar de parecer bem óbvio, a gente tem que deixar muito claro o que cada coluna do nosso board significa. A própria coluna de Ready to Dev, que normalmente é utilizada, tem que ser muito claro que assim, quando que a história está pronta para começar a ser desenvolvida? Quando que a gente pode considerar que uma história está pronta para o time pegar ela e começar a desenvolver, jogar ela na esteira de desenvolvimento, né? Quais são os critérios? Critérios de aceite, ter os casos de teste definido, ter a motivação. Então assim, ter ali definido dentro do meu processo, do meu Kanban, o que cada coluna, quais são as exigências de cada coluna, o que cada coluna representa, e ter essa visualização do fluxo desde o começo até o final dele. O WIP limitado. Aqui o Scrum acaba tendo também um WIP limitado, que acaba sendo os pontos que a gente define na sprint, ele acaba tendo esse WIP limitado também, mas aqui no Kanban a gente limita esse WIP de acordo com o que o time está trabalhando. A gente pode definir esse WIP no board, no próprio board, né, definir quantos itens o time vai trabalhar ali, ou a gente pode definir isso também nas colunas, né? O que a gente às vezes faz
quando o time de repente não está... As tarefas estão ficando presas, por exemplo, em QA. Você vai lá e define que na coluna de QA vão ficar 3 tarefas no máximo. Então, quando juntam ali 3 cards na coluna de QA, o time sabe que alguém vai ter que testar aquelas tarefas para as tarefas continuarem seguindo no board e não ficar nenhum gap nas colunas ali de QA, né? E aí já começa a encaixar com o item aqui de baixo, que é onde a gente começa a terminar mais coisas e para de começar coisas novas, que é um dos princípios básicos do Kanban. Né? A gente começar a olhar o board mais da direita, ao invés de olhar ele sempre da esquerda. Começar a olhar da direita para a esquerda, né? Começar a terminar mais as coisas, em vez de ficar sempre começando coisas novas, que é um dos princípios básicos dele. E a evolução constante, né? Como a gente sempre fala, o Kanban é um processo evolucionário. A gente tem que evoluir sempre, de acordo com o que o time está produzindo. E aqui já entram várias outras coisas, questão de métricas, né? Lead time e tal, throughput, tudo que a gente puder medir do nosso time e tudo aquilo que fizer sentido a gente modificar e adaptar no Kanban é muito interessante, porque o Kanban é um processo evolucionário. Então é aqui que entra essa questão da evolução constante. E o Kanban a gente tem que tomar muito cuidado também, porque não adianta a gente pegar e fazer um Kanban lá com várias etapas, uma infinidade de colunas. A gente tem que fazer ele de acordo com a realidade e maturidade do nosso time. Então você faz ali um Kanban inicial para o seu time começar a trabalhar nele e depois disso você vai evoluindo esse Kanban de acordo com a maturidade do seu time e com a necessidade daquilo que você vê que faz sentido e como, né, vai evoluindo isso sempre e com certeza o Kanban vai ajudar nessa adaptação. Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.